Esse é o podcast Pó Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. Com o objetivo de trazer personalidades importantes do mundo da dança para um bate-papo leve e descontraído. Oi, eu sou a Lu. E eu sou o Lu, e esse é o Pó Dançar. Hoje teremos o prazer de ouvir uma história que inspira e emociona. Nosso convidado hoje é um jovem negro brasileiro que venceu barreiras e atravessou fronteiras com muita garra e determinação gigante. Ele saiu do Brasil com um sonho nos pés e agora acaba de conquistar o status de primeiro bailarino homem a ter um contrato vitalício na Ópera de Paris. Persistência não falta no vocabulário, nem em sua dança. É com muito orgulho e felicidade que recebemos no Pó Dançar esse artista que carrega nos movimentos a força de uma geração. Com vocês, Marcos Souza! Oi! Uma honra te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente está bem feliz. Muito feliz de estar Bem animado para ouvir você e as suas experiências. bem, tô muito Imagino que o animado. pessoal também vai ter bastante coisa, né? Vamos ver então. Marcos, a gente queria começar assim no começo. Como que a dança entrou na tua vida? Então, eu desde pequeno eu já dançava muito, sempre fui uma criança bem energética. E sempre gostei muito de dançar. E eu sempre tive muitas facilidades. Eu tenho um bom colo de pé, tenho um joelho Fisicudo. Isso, Né? exato. Nasceu pronto. E lá no Nordeste, porque eu sou do Maranhão, de Grajaú, é muito comum na época de junho ter as quadrilhas juninas. Sim. E lá é bem forte. Muito, tem competição. Tem competição e tudo. É. E eu participava de uma. Mas só que, tipo, eu era o menor da quadrilha, sabe? O novinho, e todos eram adultos. Participava porque a minha irmã participava. Então eu decidi participar também. Então eu fazia ali uns destaques e Sim, tal. já começou a entrar na dança ali Sim. pela quadrilha. Exatamente. E aí, chegou um novo coreógrafo nessa quadrilha, que ele tem uma academia na minha cidade natal, que ele se chama Timóteo Cortez, que foi quem viu que tinha facilidades para o balé clássico, tinha habilidade, sabe? Chegou o teu talento ali. Exatamente. E aí, então, ele me propôs de ir até a academia, ver como funciona, para ver se eu gostava. Então, eu falei para minha mãe, eu estava bem animado, falei para minha mãe, a gente foi até a academia. A minha mãe concordou, então... Aí eu comecei a fazer as aulas de balé. Era 2 vezes por semana. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos. Bem novinho. 10, eu acho que foi entre 2016 e 2017. E aí, então, eu comecei a fazer umas aulas de balé. Mas no ano de 2018 eu parei, infelizmente, porque eu tava sofrendo preconceito por parte de alguns familiares da minha família. Foi bem triste. Sim. E como eu só tinha apenas 10, 11 anos, eu não soube lidar com isso sozinho. É muito pesado para uma criança, né? Exatamente. Passar isso tão novo. Sim, sim. E aí, então, eu decidi parar o balé por um tempo. Por um tempo de 1 ano, eu acho. Foi bastante. E no ano de 2019, a minha diretora, a Rafisa, a diretora da escola, que foi quem sempre me apoiou muito, juntamente com o Timóteo, ela me propôs de fazer a pré-seletiva da escola do Teatro Bolshoi, que foi em São Luís, no Maranhão, no ano de 2019. Ai, que incrível. E aí, eu fui fazer essa pré-seletiva da escola do Teatro Bolshoi lá. E, assim, eu sempre sonhei em morar aqui em Joinville também. Admirava muito a escola do Teatro Bolshoi desde pequeno, porque tinha uma menina na escola do Teatro Bolshoi que era da minha academia. Então eu sempre via ela, sonhava em estar no lugar dela. Sim, já era uma inspiração. Sim, desde exatamente. Sempre por estar no mesmo meio ali, Isso. né? Ver alguém tão próximo lá no Bolshoi. Isso. Aí isso me deu mais vontade ainda. E aí eu fui fazer essa pré-seletiva, aí eu passei nessa pré-seletiva, acho que foi só 10 pessoas lá que passou. Vim pra cá, pra Joinville, pra fazer a seletiva nacional, em outubro de 2019. Aí eu também passei, só passou 20 meninos, eu acho, e 20 meninas. E do Maranhão só passou eu e mais uma menina. E no ano de 2020 eu comecei na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Ai, que demais.
É bem recente, né? Você tinha chegado em Bolshoi, assim, recente, passou 5 anos. Mas Mas faz pouco tempo. um pouco assim, recente. E como que é, assim, as etapas que você tem que fazer para poder entrar na escola Bolshoi? Porque eu acho que muita gente não conhece, né? Assim, o que você tem que fazer, quais são os requisitos que eles procuram, porque eu acho que tem muita gente que vai assistir, que pode querer fazer um dia e já tira dúvida dessas pessoas. Se eu não me engane, eu fiz na época, tem a etapa fisioterápica, que é aqui eles vão medir seu corpo, ver percentual de gordura, ver como o seu corpo vai estar daqui a alguns anos. Assim, porque é muito novinho, né? Daí Sim. ainda vai desenvolver o Vai corpo ver a ainda. evolução. Isso, Eles exatamente. analisam tudo. Isso, altura, mobilidade do quadril, dos pés. Precisa ser reprovado no quadril. Não, eu O quadril é fechadíssimo. Primeiro eles me olharam, já não. Tudo certo. E aí, depois tem a etapa artística, se eu não me engano. Que aí eu fiz pra primeira série, que são os mais pequenininhos, que a etapa artística é tipo... tem um professor lá e tem vários meninos, você vai com filhinha, aí ele vai pedir pra você, tipo, sei lá, fazer um grande ou uma abertura, fazer um alongamento, um cambrê atrás, coisas assim. Sim, pra ver também a Isso. flexibilidade. Aí tem uma banca de professores da escola, que eles vão estar sempre anotando, tem que dar um dedinho. Não, nervoso. Nervoso. Mas sabe que eu tava bem confiante? Na época, eu era, não sei, eu era um garoto bem rebelde na época. Sim. E sei lá, eu tava muito confiante de mim mesmo, sabe? Mas às vezes é isso que faz eles te olharem mais, Sim. sabe? Tu chega lá com confiança, chega mais empoderado mesmo, daí já fica tipo, aquele menino ali, Sim, né? sim. Se destaca. E foi isso, aí eu cheguei com bastante confiança e só fui, sabe? E aí depois, se eu não me engano, tem uma prova escrita, à mão. Gente, eu não sabia disso. Estudem. Bom, na minha época tinha, não sei se tem hoje em dia. Tem uma prova que eles te dão, mas não é coisa difícil não, tá? É tipo português, coisinhas básicas, pra eles verem o seu conhecimento e tal. E depois vem o resultado. Eles aficham a folha lá na portinha do Bolshoi, vem todo mundo olhar assim. O que eu sei é que depende muito da idade que tu vai fazer a prova, né? Tipo, como tu fez mais novinho, essas são as etapas. Eu não sei como é que é exatamente tudo, mas eu cheguei a fazer uma vez. Sério? Mas eu fiz pro último ano, tipo, porque eu demorei muito, assim, pra me desenvolver mais no balé e tal. E quando eu fiquei sabendo que, tipo, existia a possibilidade de entrar no Bolshoi, aí eu vou fazer. Aí eu fiz, era uma aula, só uma aula, eu fui a primeira eliminada. não, a primeira, saiu um grupo de pessoas, assim, mas eu saí na primeira eliminação. Acho que eu fiz, tipo, só o plié, o tandi, já, tipo, vai embora. Beijos. Mas era uma aula e aí era isso, acho que a cada 2 exercícios eles iam tirando, tipo, sai número tal, número tal, número tal. E daí até que sobrava poucas pessoas no final, e eu acho que daquela aula, que era muita gente fazendo, ficou só umas 2 meninas. Que, tipo, um negócio assim. Nossa. Nível Aí pra um aumentando. negócio assim bem, Mas faz mais tempo do que a tua prova que eu fiz. Eu fiz, eu acho que era, sei lá, 2015, 2016. E eu tinha, tipo, não sei qual, 15, 16 anos, eu tinha por aí, assim, na época. Se eu entrasse, eu entraria pro último ano. Quase o último ano. Já tem que entrar Pronta. Preparado. Entendeu? Eles já estão procurando outro estilo. Isso. E você se mudou pra cá sozinho? Então, no meu primeiro ano eu me mudei pra casa sozinho, sem a minha família. Eu vim morar com a família social. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12, 13. Imagina, 12 anos. É muito Corajoso, né? Assim, já com essa idade. Foi difícil naquele ano, tá? Eu fui morar com a família social, que tipo, família social é como se fosse uma host family, sabe? Você paga pra morar com ela dá comida, enfim, tudo. Eu não sabia que tinha no Brasil também, sabe, assim, esse Eles projeto. organizam Aqui em né? Joinville tem muita família social. E aí, então, eu fui morar com essa família social. Não foi um ano fácil, na verdade, porque como eu era pequeno e eu nunca tinha... Muita coisa pra se adaptar. Isso, exatamente. Era longe da minha casa. Eu não conseguia chegar em minha casa com facilidade, porque assim, tem gente aqui no Bolshoi que mora, não sei, aqui no Paraná ou aqui mesmo em Santa Catarina, sabe que um ônibus resolve tudo. Sim, Mas eu, não era precisa de um avião é caro, Sim. enfim.
Não, e acho que também muda culturalmente também, né? Porque- Sim, exatamente. E o clima? Você adapta também. E vamos pro babado também, porque lá no Maranhão, você sabe como é muito o quente, tempo inteiro, muito né? quente, seco e tal. E aqui era frio. Você sabe que eu gosto de frio? Ai, Só- é bom, então. Eu gosto de frio. Uhum. Então, esse ano foi bem difícil, porque eu chorava às vezes com saudade da minha Ai, mãe. tinha 12 anos, não Sim. sei como ser diferente. Sim, chorava com saudade da minha mãe. E aí eu só passei 2 meses na escola antes de vir a pandemia. Ai, foi Nossa, bem é no verdade. início. Imagina. Antes de vir a pandemia, e eu não consegui voltar pro Maranhão na Ai, pandemia. Então eu fiquei aqui em Joinville, junto com uma amiga minha argentina, que eu morava com ela. E então a gente foi se apoiando durante a Sim. pandemia e tal, assim, um motivando o outro. E pararam as aulas. É, sim, óbvio, né? Pararam as aulas, daí a gente fez tudo online. Enfim, Sim, foi um bem caos, difícil. né? É, foi um caos essa época, um caos. E aí, a minha mãe conseguiu vir para Joinville no ano seguinte, em 2021, tudo melhorou. Eu fui pro segundo ano da escola Bolshoi, e aí no meio desse segundo ano da escola Bolshoi tem uma avaliação, que são os exames de semestre. Eu consegui pular de série no meio do ano. Ah, que Pô, tudo. Sim, eu tava muito feliz, muito feliz. E aí, quando minha mãe veio, tudo começou a melhorar, eu pulei de série, aí eu... Sim, até isso influencia, né? Tipo, o emocional, Sim, o psicológico influencia no teu desempenho na Sim, dança. Assim. exatamente. E aí, pulei de série, fui conquistando papéis de principal, fui conquistando meu lugar, sabe, na escola. Sim, aham. E aí, eu fiquei na escola até a quinta série, que foi em 2023, meio de 2023. Uhum. É, e daí tu já foi pra Paris ou teve algum... Não, assim, a minha história com Paris, a escola da ópera de Paris... É isso que eu queria saber, como é que Então, surgiu a oportunidade. Vamos lá. Assim, sempre admirei muito a Escola da Ópera Nacional de Paris. Uhum. Sempre foi um grande sonho pra mim. Bolshoi e Ópera de Paris sempre tiveram, sabe, no Sim. topo pra mim, sabe? Grandes teatros, que eu sempre admirei bastante. E então, como eu era um garoto rebelde, eu não ia perder essa oportunidade. Eu enviei um e-mail pra Escola da Ópera Nacional de Paris. Ousado. Ousado. Poderia receber ou não? Sim. O não a gente já tem, né? Mas vale a pena tentar. Vale a pena tentar. Era um não em francês. Exatamente. Enviei esse e-mail para a Escola da Ópera de Paris em dezembro de 2022, em inglês. Não recebi resposta alguma. Não desisti. Tentei uma segunda vez em fevereiro de 2023. Mas só que agora em francês, o e-mail. Recebi uma resposta. Tá vendo? Recebi Eles uma preferem resposta. vocês. Fica a dica aí. Recebi uma resposta. Enviei só com algumas fotos minhas. Ah, não, isso que eu ia te perguntar. Tu mandou assim, falando, oi, quero estudar aí. Tipo assim. Não, eu mandei um e-mail perguntando se poder. Porque assim, a ópera eles não abrem muitas audições para pessoas de fora, sabe? Sim, é Mas difícil. mais pra francês e tal. Ou eles pegam de festival Uhum. como o Prix de Lausanne, sabe? Uhum. Senão eles não pegam. Então, tipo assim, o meu caso foi bem raro. Uhum. Sim. E aí, enviei esse e-mail, recebi uma resposta, só enviei com algumas fotos minhas da época. Recebi uma resposta dizendo, sim, tal. Teria como você gravar um vídeo com tais exercícios. Aí ele mandou cada exercício. Ó. Gravei esse vídeo. Eles falaram, teria como você vir até Paris para uma audição aqui na escola. Em tal dia Quando de você maio. viu esse e-mail, a pressão. E eu recebi esse e-mail no dia do meu aniversário. Ai, que Um presente. presente, né? Foi Um literalmente um presente. presente, Nossa, gente. Era pra ser, né? Era pra Tava ser. no caminho. Tá. Fui pra Paris junto com a minha professora Germana Saraiva. Não sei se vocês conhecem. Sim, Ela tem uma aham. escola aqui em Joinville, super famosinha. Conheço, sim. Maravilhosa. Fui com ela porque ela foi minha primeira professora da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil. Então eu tenho uma ligação muito forte com ela. Então a gente foi pra Paris junto. Eu falo, primeiro, essa ideia só tava comigo na minha cabeça sozinho. Aí eu tava pensando em alguém que eu poderia contar, sabe? Uhum. Que eu realmente tivesse confiança. Eu dizia assim, ela.
Aí eu falei pra ela me ajudou a gravar o vídeo pra enviar pra Paris. Aí foi quando eu recebi a resposta no dia do meu aniversário, dizendo que eu tinha uma audição e tal, de ir em Paris e tal. Fui pra Paris, a gente passou acho que 4 dias em Paris. Era pra ser 3 de princípio, mas só que como o nosso voo tinha sido cancelado, a gente ganhou um dia a mais de presente Amo. em Paris, sem pagar nada, porque foi a companhia que pagou. Melhor ainda. E aí a gente foi, e 3 dias antes da audição eu tive uma entorse no meu pé direito, no meu tornozelo direito, que O desespero. me desesperei total, não sabia o que fazer, mas eu fui mesmo assim. Eu tomei bastante remédio, tive tratamento dos fisioterapeutas da escola Bolshoi, me auxiliaram bastante nesse caso. Mas mesmo assim eu fui, porque já estava tudo comprado, passagem Imagina. comprada, hotel, e eu não vou perder essa oportunidade, fui mesmo assim. Chegando lá, fiz a audição, fui pra Paris, conheci a cidade. Paris é maravilhosa, eu amo Paris, é a minha cidade favorita do mundo, eu acho. E fiz essa audição, fiz uma audição privada com uma turma da escola. Que chique. Então eu fiz uma aula junto com uma turma da escola. E aí tinha ela como banca, a Elizabeth Patel, que é a diretora da escola. E se eu não me engano, tinha o meu professor do meu último ano agora, o Wilfred Romoli, na banca também. E tinha um professor dando aula, que era o Michel Saiz, que era o professor da 2ª divisão. Porque lá na ópera é diferente do Bolshoi. Aqui os pequenininhos estão no primeiro e vão até o 8º, que são os mais velhos. Lá na ópera, a 6ª divisão são os mais pequenininhos e a 1ª divisão são os mais velhos. Então voltando. Sim. E aí eu fiz junto com a 2ª divisão, que foi que é o penúltimo ano da escola. E assim, eu nunca tinha feito uma aula de estilo francês na minha vida. Eu fazia vagando na escola Bolshoi. Sim, completamente vagando, extremamente diferente. Fui pra França, não sabia o que fazer, porque são coisas muito rápidas de coordenação motora e você tem que pensar rápido. Não, e nervosismo ainda de estar lá. Ainda mais. O choque de chegar já. Não, agora esperem. E lá, quando eu cheguei, era aula no palco, sem espelho. Já começa a ver. Já mudou, já. Mas o problema é que o palco era em ponte. Não! Ai, eu amo o palco inclinado. Palco inclinado. Gente. Meu Deus. Rio de Janeiro é inclinado nunca também. tinha pisado meu pé em um palco inclinado. Muda tudo. O eixo Muda todo tudo. muda. Você tem que fazer Sim, tudo imagina. diferente. Mas mesmo assim fui. Pé torcido, palco inclinado, sem espelho. É isso, né? Já tá lá. Já tá vamos lá, aproveitar, né? vamos lá. Gente, como tava aqui dentro? Vocês. Não tava. Em surto. Soltei e deixei o corpo. Tava explodindo tudo. E aí, fiz a aula. Não foi uma das minhas melhores, até porque o método eu não conhecia, palco inclinado. Não, super compreensível. Sim. Mas eu acho que a diretora, ela viu algo em mim, sabe? Porque assim, eu tava conversando com os meninos lá da escola, né? Com as pessoas lá. Que a diretora Patel, ela sabe de tudo. Ela tem cada bonequinho no seu lugar. Ela sabe de tudo o que vai acontecer na hora. Ela sabe por que ela vai te pegar. Ela sabe de tudo. Então, depois da aula, eu já tava, tipo, sem esperança, sabe? Eu tava triste. Ela me chamou no escritório dela. E quem me ajudou na época foi a Luciana Tagiolo. E a Luciana tava na escola na época. E aí eu não sabia falar francês e inglês eu também, assim, quase nada. Então foi a Luciana que me ajudou, porque a Luciana já falava muito bem francês. Então a Luciana falou na tradução e tal. Foi aí que ela falou que eu tinha sido aprovado, que eu também tinha ganhado uma bolsa de estudos. E essa bolsa de estudos eu ganhei de uma patrocinadora da Ópera de Paris, brasileira, inclusive. Demais. Ela tem um escritório de advocacia em Paris. Ela me ofereceu essa bolsa. Fiquei muito feliz. Imagina. Demais. E aí a senhorita Patel, ela me disse que eu ia começar na 3ª divisão. Que
Ela ia fazer um trabalho de abdômen comigo, porque eu sou uma pessoa bem flexível. Tenho muita flexibilidade. E aqui na escola Bolshoi também exige muita flexibilidade também. Então, eu era bem rasgado, sabe? Eu tinha um problema aqui no meu abdômen, às vezes deixa minhas costelas muito abertas. Sim, era mais soltinho. Isso, assim. exatamente, não tinha uma firmeza ali. Trabalho de costas, ela disse também. Como eu tenho um joelho X, ela disse também que ia trabalhar isso, porque isso dificulta as baterias, que na escola francesa tem muita bateria. Então ela disse isso. Então eu comecei na terceira divisão, eu mudei para Paris em setembro de 2023. Sonho. Nesse dia eu não conseguia chorar, gente, porque eu acho que eu tinha tomado 2 remédios para não sentir dor, que eu tava... Sim, tava Anestesiado. Eu tava exatamente anestesiado. Porque como eu tava com problema lá no pé, eu não queria sentir dor, então eu não consegui chorar, mas eu tava muito feliz, a ficha não tinha caído. E foi isso, eu comecei em setembro de 2023, na Escola da Ópera Nacional de Paris. Sabe o que isso me lembrou? Teve um episódio que a gente gravou ontem com a Fernanda Chama, e a gente perguntou pra ela o que ela procura ela é de teatro musical, né? O que ela procura nos bailarinos de audição, e ela falou que é o brilho no olhar. Sim. Tipo, que ela vê, às vezes não é, tipo, a pessoa que se saiu melhor na audição, mas é uma pessoa que ela vê um brilho no olhar diferente, que se destaca de alguma forma pra ela, que ela acha que vai se encaixar naquele lugar. E eu acho que foi exatamente isso que ela viu, porque tu disse, né, tava o tornozelo torcido, o palco inclinado, a metodologia diferente, super nervoso. Sim. Tu falou que não foi a tua melhor aula, mas ela viu alguma coisa Total. em ti. Então ela viu que, tipo, não, o lugar dele é aqui, né? Vamos trabalhar o que precisa ser trabalhado, mas o lugar dele é aqui. Muito incrível. Quando ela recebeu o e-mail, deve ter ficado assim, gente, que menino corajoso, ó. Mandou mensagem pra mim aqui, ó, do nada. Eu acho que ela pensou isso, sim, tá? Não, eu acho que é muito isso, sobre, tipo, a oportunidade não caiu no teu colo. Tu criou a tua oportunidade. Tu criou, tipo assim, eles não me chamaram, eu vou lá. Eu vou até lá. Mandar e-mail. Muito incrível. Mas foi isso. E teve alguma coisa quando você chegou lá? Você achou que ia ser de uma maneira e foi de outra? O choque cultural que já na primeira aula já teve muito choque. Pra começar, eu cheguei uma semana atrasada para as aulas, porque eu precisava fazer negócio de visto e meu visto ainda não tinha saído. É uma burocracia. Exatamente. E aí, chegando lá, eu tinha que falar inglês, eu não troquei, talvez português. Foi um choque. Já foi um choque, Só só no aeroporto. Aí cheguei lá, e assim, os franceses, eles não vão chegar com você. Sim, é uma outra forma de interagir. E eu nunca tive contato com pessoas do exterior, a não ser, sei lá, minha amiga da Argentina, mas são pessoas que têm uma cultura parecida com a nossa, sabe? Latinos. Agora, franceses, assim, eu cheguei lá, eu pensava que todas as pessoas iam vir falar comigo. Mas você que tem que ir até as pessoas. Você tem que fazer esforços para aprender a língua. Você tem que mostrar que está se esforçando para aprender a língua. E você tem que falar na língua com eles. Sim. Porque inglês lá, algumas pessoas falam. Mas a partir de um tempo fica chato, sabe? Sim, não fazem também questão. Isso. Aqui, quando chega um estrangeiro, a gente se esforça pra... Vamos tentar entender, vamos fazer de tudo. Mas lá é mais o que tem que aprender. Sim, exatamente. Então foi isso. Nas primeiras semanas foi bem difícil pra mim, porque eu não tava sabendo lidar com isso, sabe? Porque aqui na escola Bolshoi eu sempre fui uma pessoa muito amigável, falava com todo mundo, já tinha meu círculo de amigos. Então, chegando lá, não tinha ninguém. Mas no mesmo ano que eu, chegou a Abril Marcucci, que era aluna bailarina do Brasileiro França, em Goiânia. Ela é argentina. A gente estava no Brasileiro França, então ela chegou junto comigo na escola da ópera. É um conforto, né? Ter outro brasileiro. Exatamente. E ela fala português muito bem, tá? A gente só se fala português. E aí a gente foi um se apoiando no outro, porque ela também não falava francês e nem inglês. Então a gente, tipo assim, irmãos. Juntou todo mundo aqui. Sim, exatamente. Então a gente, sabe, a gente foi se ajudando um ao outro. E aí depois de um tempo que a gente vai escutando francês, é impossível não aprender francês estudando lá. Porque você só fala em francês, os professores falam francês, tudo em francês, aulas em francês. Agora já é comida fluente, francês. então. Sim, graças a Deus. Nem que burro. Não teve nem escolha. Não tive escolha.
E aí, a gente foi se ajudando, eu e a Abril, que é uma pessoa que eu considero muito, minha irmãzinha. E fui fazendo amizades, depois que a gente aprende lá na Escola da Ópera, a gente tem aula de francês para os alunos. Isso que eu queria saber, se você fez aula ou se você foi tipo, traduzindo palavra por palavra até você guardar tudo. Então, antes de ir pra lá, tipo assim, em julho, eu até tentei fazer umas aulinhas, sabe? Mas aí quando você chega lá, gente, é tão diferente, sabe? Eles falam rápido também. Falam rápido e tal. Mas Gíria, né? tem Tudo, gíria, é. tem tudo. Então você fica perdido, sabe? Tudo apaga da sua mente o que você tinha aprendido. Nervosismo Apaga. na tua. E aí, a gente tem aula de francês. Os estudantes estrangeiros que chegam na escola, a gente tem aula de francês separado. Com a professora francesa. Que ela fala inglês, ela fala várias línguas, mas ela não vai falar essas línguas com você na aula. Ela só quer que você fale te forçando. francês. Sim, é pra obrigar. Ela só vai falar, tipo, a sua língua natal, Nativo. nativa exatamente, perdão. Só se precisar muito, né? Só, tipo, se você precisar muito, sabe? Se você não estiver entendendo literalmente nada. Mas fora isso, não, ela não vai. E aí a gente faz essas aulas. Eu fiz essa aula junto com os meus amigos estrangeiros. A minha turma tinha eu, brasileiro, a Abril, argentina, o Milo, que é americano. Tinha uma menina que era belga, e uma italiana, e um italiano. Bem variado. Bem variadinho. Todo mundo falando Cada um falando uma língua. Cada um fala uma língua, é real. cura de línguas. Real. E aí, a gente aprende francês e tal. Fui lá na escola em dezembro, a gente tem as demonstrações. Que é quando a gente faz uma demonstração no palco da Ópera Garnier. Foi a sua primeira vez entrando no palco ou aquela aula já tinha sido nesse palco? Não, porque tipo assim, a escola da Ópera Nacional de Paris é em outro local da Ópera de Paris, da Ópera Garnier. Em outro bairro, assim, de Paris. E então, mas minha primeira vez na Ópera Garnier foi no desfile da abertura da temporada, que é quando os bailarinos da companhia, escolas e tuares, eles desfilam na rampa da Ópera Garnier. Então foi minha primeira vez lá. Eu não desfilei, porque, pra quem não sabe, quando a gente chega na escola da Ópera Nacional de Paris, quando é o seu primeiro ano na escola, você não é considerado aluno. Você é considerado um estagiário. É como se fosse um estágio de um ano. Se chama estágio de um ano. Isso é pra todo mundo. A primeira pessoa que entra na escola, é o seu primeiro ano na escola, você não é aluno, você é um estagiário de um ano. E aí, depois desse estágio de um ano, você tem o exame, o concurso, pra entrar pra escola. Pra ver se vai ser mesmo. Se você vai ser aluno. E então, tem as demonstrações e tem o desfile, foi a minha primeira vez. Nossa, gente, foi uma emoção muito grande, porque você vê pessoas que você vê na internet, étoiles, bailarinas, professores. Nossa, foi uma emoção muito grande. Não, e naquele lugar lindo, maravilhoso, Sim. E naquela- deve ser assim. Você sabe aquela sala Sim. toda brilhosa, Ah, tem vários que é toda- lustres, Tudo que é dourado. lustre. Aquele lustre gigante. Gente, aquela ali se chama Foyer de l'Alliance. O sotaque, O sotaque, gente. ele aprendeu, gente. E quando eu vi aquilo, gente, eu queria chorar. Cara, isso é lindo. E todo mundo ali junto, as bailarinas, aqueles chutes maravilhosos, e as étoiles com aqueles chutes, aquelas coroas. E os chutes das étoiles têm umas estrelas. Porque étoile em francês significa estrela. E, enfim, foi uma emoção muito grande. Fiz as demonstrações. Meus primeiros meses na escola não foi fácil, porque eu não sabia a língua, era um método diferente, estava longe de casa. Saudade, assim, eu aprendi a controlar com o meu primeiro ano na escola, vou puxar sua língua, eu aprendi a controlar, então estava um pouco menos. Sim, tudo foi te preparando Sim, tudo pra foi isso. pra um caminho, sabe? E aí, fui passando, fui conhecendo novas pessoas. Chegou em janeiro de 2024, durante o ano letivo, eu ainda estava na quinta divisão. Vem a diretora, a Elizabeth Patel, e o meu professor, o Steve Kenny, me falar. Ela me chama no escritório dele, junto com ela, e fala que eu pulei de série.
Oh, meu Deus! De novo! De novo, foi aqui e lá que eu pulei de série. Então eu ia pra segunda divisão da Escola da Ópera de Paris. Eu tava muito feliz, muito demais, porque quer dizer que o meu trabalho tá bom, sabe? Sim, tá dando Certo. resultado. Tá dando resultado. Então eu tava muito feliz. Ela perguntou se eu tava feliz, eu disse sim. Ela e meu professor estavam dizendo que eles estavam muito felizes com o meu resultado, Imagina. com tudo que eu tava aprendendo na escola, que eu tava evoluindo bastante, que eu tava realmente querendo aprender. Eles viam isso no meu olhar. E foi isso. Comecei uma turma nova. Eu achava que ia ser difícil, mas não foi tanto. O meu novo professor, era muito atencioso também. E os alunos também dessa turma eram muito acolhedores. Então foi muito legal. Quanto tempo você demorou pra sentir assim, tô começando a entender o que tá acontecendo aqui, a língua? Porque você teve o choque da língua e também teve o choque da forma como o balé lá é ensinado, né? E aí é mais rápido, né? Quanto tempo você demorou? Eu acho que eu demorei... Assim, até hoje eu... Eu tô assim na minha escola. Até hoje tem coisa que a gente não entende. Mas assim, a forma que eles trabalham, eu comecei a entender realmente. Eu acho que depois de uns 6, 5 meses na escola, sabe? Pra se adaptar, assim. Pra me tipo, adaptar. é assim que Pra funciona. ver, eles estão fazendo isso, sabe? É proposital, então... Eu me identifico tanto com isso na minha escola. Eu passei de série recentemente e eu demorei uns 6 meses pra falar assim, tô entendendo. O que tá acontecendo? E eu tô no Brasil, imagina na França. Aí foi isso. Mesmo com o francês foi isso, sabe? Porque como eu não sabia falar francês, tinha palavra que o professor falava que eu não sabia o que era, mas só que ele apontava, sabe? Tipo, cabeça. Eu aprendi a palavra cabeça, ele falando tête. Cabeça em francês significa tête. É tête. Aí eu, mas o que é tête, gente? Aí ele apontava pra cabeça sempre, deve ser isso. Aí eu ia lá no tradutor, falava assim, do jeito que ele falava, e eu via. Então, foi dessa forma, sabe? Sim. E aí depois pulei de série, a turma nova. Aí vem o espetáculo em abril, o espetáculo da escola de dança, que é na Ópera Garnier. Que a gente, nesse ano, eu tinha sido escalado para dançar o papel do acrobata. Num balé que se chama Les Forans, que eu acho que em português significa Os Forasteiros. Não conheço esse, não conheço. É do Roland Petit. Não é muito conhecido, sabe? É tipo mais lá na ópera e tal. Sim, o repertório dele. Isso. E aí eu fui escalada para fazer esse papel. Não era o papel principal, mas era um dos papéis. Sim, já. Como Já solista. é uma conquista. E aí tinha também o Ballet Suite en Blanc, de Serge Lifar, que eu também tinha sido escalado, mas dessa vez eu tava fazendo reserva de pas de cinq, e eu tava dançando no corpo de baile. Então eu já tava muito feliz, porque esse balé eu adoro, é um balé todo branco, é um balé branco e preto, então muito lindo. Aconselho muito vocês assistirem, porque é muito Como é que é o nome mesmo? Suite en Blanc. Você pode falar de um jeito que mais aportuguesado, assim, só pra eu entender. Suite. É noite branca que significa a tradução? Não. Aquele- A tradução eu acho que seria suíte em branco. Ah, tá. Esse Switch eu vou on lembrar pra Blank. pesquisar. Switch on Blank. Isso. Quem quiser pesquisar. Suite en Blanc, Serge Lifar. O coreógrafo é Serge Lifar. E aí eu fiz o espetáculo, tava muito feliz, foi incrível dançar no palco da Ópera Garnier. Nessa época foi demais. E nessa época também teve a gala das escolas do século XXI, que é uma gala que a Ópera de Paris organiza com várias escolas do mundo inteiro. Ah, que incrível. Então vem Royal Ballet School, a Hamburgo, vem La Scala de Milão, vem várias academias. Chiquérrimo. Vinha também Pagano, vai Bolshoi, mas só que nesse ano não veio por conta da guerra. Ah, sim. Então, babado, mas foi muito bom, experiência ótima, incrível, incrível, incrível. Você ver pessoas de diferentes escolas se juntar e depois teve um coquetel muito bom. E aí, passando os espetáculos, a gente tem os exames / concurso, que pra mim foi concurso, porque como eu era estagiário, né? Sim. Mas tipo, é literalmente a mesma coisa, sabe?
lá na Escola da Ópera não é tipo uma aula, que nem, sei lá, na Nagano ou no Royal, na La Scala. Lá é uma variação, uma ou duas. Na segunda divisão era 2 variações, uma variação mais de grandes saltos e grandes piruetas, e a outra de bateria e pequenos saltos. E aí tem um adágio também em grupo. Então lá não é uma aula. Então eu fazia a mesma coisa que os meninos eram alunos. Só que eles iam me avaliar de uma forma diferente, Que sabe? variações que foram, assim? Uma foi criada pelo nosso professor e a outra foi Payson, como que fala? Payson Gisele, Sim, sim, sim. camponês. Sim. Lá o padedezinho, sabe? Foi essa variação e foi uma das professor que eu. E aí tem esse concurso, que foi o meu primeiro concurso. E depois eles fazem que nem aqui no Bolshoi, eles colocam uma folha do concurso e do exame também, em classificação do melhor para o que não foi tão bem. A pressão já começa. Exatamente. Pesado. E também colocam as pessoas que não atingiram a meta para estar na escola. Quer dizer que essas pessoas vão embora. O estágio acaba, você vai embora se você não tiver entrado nessa Isso. lista. Então você tem que estar preparado. Tipo assim, o dia do seu exame é o seu último dia, pode ser seu último dia na escola. Mas também é seu último dia na escola por conta das férias também. Tenso. Tenso. Nossa. Isso é para os alunos. Para os alunos é do melhor para o que não foi tão bem. E tem lá também os que não atingiram a meta para estar na escola. Mas para mim e para as pessoas que eram o primeiro ano na escola, que era o concurso, é mais, entre aspas, mais fácil, menos pior, na verdade. Porque a banca, eles só vão dizer se você foi sim ou não. Eles não vão te dar nota. Os alunos já recebem nota. Então é sim ou não. E, gente, eu caí no meu concurso de bunda no chão. Virei o meu tornozelo, mas não deu em nada. Foi um cistonezinho, coisinha básica. Eu tava tão confiante de mim mesmo. E aí eu caí. Aí eu vi a banca do chão. Sabe, cadê aquele barulho? Uma respiração coletiva, né? E eu continuei, sabe? É isso. E tava, tipo, no começo da variação ainda. Tinha muita coisa pela frente ainda. Aí manter o psicológico tem que estar em dia, né? Meu psicológico tava em dia. Aquele dia tava em dia. Aquele Aquele dia tava em dia. E aí chegava o povo, assim, que tava... Meus amigos, assim, da turma. Bom, eu diria que ele não é meu amigo, porque ele, assim, ele tava me impressionando muito. Ele falava, tá, Marcos, mas o que você vai fazer, então, depois daqui? Ele falava desse jeito. Nem saía resultado. Tipo, a gente tava na coxia ainda. Mas era teu colega? Colega de classe, não A amigo. gente não conhece, Sim, colega. acho que não. Não, gente, Acho que não. Já tava sugerindo que você não ia ficar, né? Parece coisa de série de balera, inimigas. Ele tava dizendo assim, tá, Marcos, se você não passar, o que você vai fazer? E eu, sabe, eu não tava tranquila, eu tinha dito, eu caí, mas eu tô tranquilo comigo mesmo, E sabe? cair é uma coisa que acontece, tipo assim, escorrega, cai, vira o pé, cai, tipo, não é uma coisa assim, nossa, como ele é ruim, ele caiu, sabe? Ainda mais que tu levantou e continuou, sabe? Sim. Aí mostra, exatamente. Pra mim, quando a pessoa cai e levanta e continua plena e faz tudo perfeito, mostra mais, tipo, resiliência. Sim. Sabe? Porque a bala, tipo, quando tu tá dançando, acontece alguma coisa. Eu nunca caí no palco, graças a Deus. Eu sei que um dia isso vai acontecer comigo, porque acho que acontece com todo bailarino. Uma vez na vida. Mas, tipo, tu conseguir manter a plenitude depois que tu cai, é difícil. É assim. difícil. Às vezes tu vê que a pessoa continua, mas tu vê que ela fica mais nervosa, sabe? E tu continuar, seguir pleno, assim, e nada aconteceu, eu admiro muito. Eu poderia sair correndo do palco, mas eu não fiz. Ainda bem que você continuou. Ainda bem que eu continuei. Não. Aí caí, gente. Aí depois vem a fichinha, né? A folhinha, aí tinha lá meu nome, junto com o Maio, americano, que entrou junto comigo na escola. E aí, nossa, eu tava muito feliz, chorei muito naquele dia, porque eu achava que eu não ia passar de verdade. Eu achava que eu não ia entrar, porque... Passar pro meu último ano na escola, porque, sei lá... Não sei. Bate aquela insegurança, né? bate Normal. Aquele dia eu tava muito... Síndrome do impostor. Isso. Eu tava seguro de mim mesmo durante o exame, mas depois, durante o resultado, você não sabe o que vai acontecer. Sim. Então eu tava tremendo, tava com calafrios e tudo, e... Enfim, foi horrível a sensação. Mas enfim, quando você vê a sensação, tipo,
Você respira fundo. Eu comecei a chorar muito, demais. E foi isso. Aí eu passei pro meu segundo ano da ópera, que também foi incrível. Foi, eu acho que, um dos melhores anos da minha vida, mas também não foi nada fácil. Fui pro meu último ano da escola da ópera, ano de formatura. Assim, eu acho Que emoção, né? emoção. Formatura. Formatura na Na escola ópera da de ópera. E aí, assim, pesando o clima. Agora, pesando o clima. Passando 2 meses. Eu quebrei um ligamento do meu pé esquerdo, do meu tornozelo esquerdo. Esse eu acompanhei no TikTok. Quebrei um ligamento, passei 2 meses sem dançar. Então, que me atrasou bastante. Sim. E como eu ia fazer 18 anos lá na escola, se você tem 18 anos, no último ano, você não pode ficar mais um ano na escola. Você precisa sair. Porque, tipo assim, caso você não entra na escola, mas, sei lá, você tem 16 anos, você pode repetir o seu último ano de novo, sabe? Até você completar 18. Sim. Mas foi fazendo alguma coisa específica, assim, que tu rompeu? Foi fazendo um tour no Le Passé. Na descida, assim. Foi a aterrissagem. Era o pé que você tinha torcido antes ou era o outro? Se eu não me engano, o que eu tinha torcido antes era o da direita. Uhum. Agora foi o da esquerda. E aí, tá. Torci o pé. Quebrei um ligamento. Nossa, tava chorando muito, porque a gente já tava pegando os exercícios para demonstrações. Faltava 1 mês e meio para as demonstrações. Então eu já tinha aprendido todas as combinações das demonstrações, sabe? Eu tava num bom lugar. Sim. Tava confiante Tava em naquele mim. ritmo, né? Tava naquele ritmo. E aí, enfim, veio isso. Fiquei 2 meses sem dançar, tive muito acompanhamento com o fisioterapeuta e tudo isso. Não foi uma época nada fácil pra mim. É que bate uma ansiedade, né? Não tem como. Mas no meu último ano, meu último ano foi babado isso, sabe? Porque, disse assim, nossa, eu vou me atrasar muito, eu tava nervoso. Aí quando eu voltei em janeiro de 2025 desse ano, sabe, eu queria já voltar daquele jeito. Não, perdi muito tempo, eu preciso. Aí meu professor veio falar comigo, Marcos, calma. Você acabou de voltar. Tem que voltar aos poucos, Você né? volta aos poucos, calma, respira. Você ainda tem tempo, você vai conseguir. Enfim, recebi muito apoio do meu diretor, da Elizabeth do hotel. Voltei. E assim, como a gente tá no último ano, e não é certeza que a gente vai entrar na companhia, porque a gente não sabe que vai entrar na companhia no final do ano. A gente tem que ter um segundo plano, né? Sim. Então eu e mais algumas pessoas da escola, a gente foi fazer audições fora ali na Europa, sabe? Então a gente foi pra Amsterdã e tal, fez lá uma audição. E me ofereceram o último ano na escola do Dutch em Amsterdã. Caso eu não tivesse entrado na ópera, né? E eu também fui pro Bolshoi na Rússia esse ano. Fez um tour em várias escolas, audições. Mas eu fui realmente assim pro Bolshoi porque era um sonho de pequeno, um sonho de criança, porque eu queria conhecer, tipo assim, ver de perto aquele teatro. Sim. Mas não porque eu queria morar lá, sabe? Eu queria realmente conhecer. Eu sou uma pessoa que gosta de conhecer novas coisas. Então, queria muito. Fui, voltei, teve espetáculo, e a gente ensaiou, e aí veio o duo com o JP Silva, com o João Pedro Silva. O João Pedro entrou na escola esse ano, né? Ano passado. E a gente é super amigo. Aí a Elizabeth Platel contou que ela fez de propósito em me colocar em dançar. E colocar o João Pedro pra dançar junto comigo. Porque ela disse que tinha algo da gente, uma energia brasileira, sabe? Sim, que tava em sintonia. Em sintonia, exatamente. Ela disse, eu fiz de propósito em colocar vocês juntos. Porque, tipo assim, no começo eu não entendi. Mas por que ela colocou eu pra dançar junto com ele, sabe? Isso eu não tava entendendo muito. Aí depois, assim, a gente se cruza nos corredores da escola e ela sempre para pra conversar, né? Aí ela me falou e tal, eu fiz de propósito, Marcos, porque eu sinto que vocês dois têm uma energia ótima, eles dançam muito bem, enfim. E aí eu dancei esse duo, o balé Sete Danças Gregas de Maurício Bejar. Balé incrível, amei dançar esse balé. E também dancei o balé Napoli, com uma menina lá da escola, a gente fez a caravela do balé. Demais. Incrível, amei muito também.
Enfim, tava feliz comigo mesmo, tava uma época boa. Aí veio o concurso. Mais um momento tenso. Mais um momento tenso, que eu acho que foi o momento mais tenso durante esses 2 anos na escola, porque, né, vai definir minha vida, vai definir minha vida como profissional. Fiz o concurso, e assim, o concurso funciona assim, tem um professor da companhia, que a gente não faz a menor ideia de quem é. Porque, tipo, tem professores que têm estilos diferentes, sabe? Uhum. O professor que vai passar uma aula mais difícil, uma aula não tão difícil. E assim, a gente não tava querendo aqueles professores que passam sabe aquelas combinações da ópera de Paris? Um monte de coisa, Sim, não assim. para. A gente disse, não sei o quê. Foi justamente esse professor que veio. E aí é uma aula de 45 minutos a 1 hora. A gente só faz centro e saltos e bateria, a gente não faz barra. A gente faz uma barra antes com o nosso professor, Sim, sim. mas sem banca. Aí eu centro que tem a banca. Aí o professor chega lá, passa os exercícios com a gente. Passa lá, passa uma vezinha, a gente faz exercício, mostra pra Tem banca. que decorar rápido, né? Tem que decorar, assim, é um negócio assim rápido, tá? E quando passam umas combinações assim gigantescas. Enfim, e eu, no começo do ano, eu tava com muita dificuldade, porque eu até falei com a professora, ou com a professora não, com a Elizabeth Platel, que eu não sei, eu não tava entendendo, porque eu tava muito, não sei, não tava entrando as combinações na minha cabeça, tava muito complicado no começo do ano, tava errando tudo, tava uma coisa assim, tava sem coordenação, não sei o que tava acontecendo. E aí eu peguei pra trabalhar isso, sabe? Eu falei comigo, não, eu vou trabalhar isso, então tava a combinação na minha cabeça. Tipo assim, eu tava sentado lá com o pé machucado, mas os meninos estavam lá na frente, e o professor tava fazendo combinação e eu tava cantando na minha cabeça, sabe? Pra ir, né? Já Pra trabalhando o cérebro. Sim, porque o final do ano eu tava com muito medo. Cheguei lá, e assim, tem uma variação imposta, que esse ano foi a Bela Adormecida, na versão de Nureyev. E eles dão essa variação, a gente só sabe a variação 1 mês antes do concurso. Ixi. Então a gente não faz a menor ideia do que é a variação. Aí tem um dia que a gente chega, a gente tá lá em uma sala esperando, que é o dia do anúncio da variação. A gente chega a diretora Elizabeth Platel, com a folhinha dela. Assim pra não ver resultado. Aí tem uns professores, ela pergunta pros meninos, tá, o que vocês acham que é? Quais são Tá pra fazer um mistério. Quais são as apostas de vocês? E assim, a gente já tava com tanta... Sabe, a gente já sabia que era essa variação. Então a gente disse essa variação que era. A gente falou assim, é a Bela Adormecida. E ela falou, ganhado, sim. Aí tipo, a gente ficou assim, feliz, sabe? Feliz. A variação era boa. E pras meninas, as meninas demoraram um pouco ainda. A variação das meninas foi Dulcinea, de Don Quixote. Na versão de Nureyev. Vai ser puxado. Puxado. E assim, ficaram felizes também. Não tem opção, né? Não tem opção, mas é só aceitar. E aí, tal, se preparamento a gente se prepara e tal, ensaia, aulas novas, o professor todo dia passa uma aula nova pra gente memorizar, sabe? Pegar o ritmo. Chega o dia do concurso. O dia do concurso é de manhã a aula. A gente faz aula de tarde. Lá a rotina na ópera. Aulas normais, tipo matemática, biologia, francês. De manhã, das 8 ao meio-dia. E a gente tem meio-dia até 1 hora almoço e a nossa aula começa 1h30. E clássico à tarde, aí depois vem música, depende de cada ideia, enfim. E aí o concurso, na verdade, foi de manhã. A gente já não tinha costume de fazer aula de manhã, Sim. então já foi mais uma coisa. A nossa aula de aquecimento foi 8 horas da manhã. Delícia. Nessa época do ano tá tão quente na Europa, gente. Fez junho agora, né? Tá muito quente. Sim, Horrível. E aí, a gente faz uma aula com o nosso professorzinho, bem básica, só pra, tipo, aquecer algumas partes do corpo. Aí depois a gente desce pra sala inclinada. Que foi aonde eu fiz a minha audição. Sem espelho, sem nada. Tem uma banca lá, enorme, cheia de bailarinos da companhia. Tem o diretor no meio, o diretor do balé, o diretor da ópera mesmo de Paris. Tem Elizabeth Platel do lado. Tem o resto da banca. Tranquilo, bem tranquilo. Bem tranquilo, Deve ser tão sabe? assustador isso. Bem tranquilo, eles com papelzinho lá. Baixou a clima assim. Tá?
E aí, mas nesse dia eu tava muito confiante de mim mesmo, sabe? Bebi muito chá de camomila, eu acho. Eu acho que isso me ajudou bastante, sabe? Bebia toda noite, antes de dormia tranquilo, não tinha ansiedade. Então eu tava me concentrando em mim mesmo. E a Luciana Saggioro foi uma pessoa que também me ajudou bem. Ela sempre conversava comigo, ela sempre pedia pra ler a variação, a minha aula. Então foi uma pessoa que me ajudou também. Querida, ela falava, vai lá, não tenta ser igual aos outros. Mostra quem é você, mostra realmente quem é a sua arte. E eu fiz realmente isso. Acreditei em mim mesmo. E fui, a gente desce, tem um professor que faz as combinações, tal. Eu amei a aula. Eu tava confiante de mim mesmo. Tava tudo saindo no palco inclinado, pirueta, gente. Foi o teu dia. Foi o meu dia. Tava tudo saindo. Eu tava sentindo que eu tava me destacando, sabe? Eu tava com brilho nos meus olhos. Também. Eu amo. Tá. E aí, depois vem as meninas, fazem a aula, e depois é a gente vem passar a variação. A variação também foi ótima, porque só tinha coisa que eu me destacava, sabe? Sim, valorizou. Sim, me valorizou a variação. Então, eu trabalhei bastante em cima dela. Então, me valorizou bastante. E, assim, depois, quando a gente vai lá pra fora, no resultado, eu disse assim pra minha host family, né? Na minha família, lá a gente tinha uma família de apoio. Disse assim, mesmo se eu não passar, eu tava feliz comigo mesmo. Porque tinha sido tão bom. Sim, você se sentiu bem. Eu me senti bem, tipo, eu tava acreditando em mim mesmo, sabe? Assim, ou eu vou passar, porque eu me senti bem, ou eu vou sair daqui muito feliz. E esse foi o concurso interno. O concurso interno é só para os alunos da Escola da Ópera. E aí vem o resultado, e eu tinha ido no banheiro, primeiro porque eu não tava mais conseguindo segurar a minha ansiedade. Sim. Tava demais, tava gigante. E aí eu fui no banheiro e tal, fui esperar um pouco lá. Quando eu volto, tava a senhorita e a folha, tava indo. Aí vem minha amiga Belu me abraçar e dizer, amiga, você passou. E eu disse assim, não, deixa eu verificar pra não ser fake news, pra não gastar lágrima à toa. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Exatamente. Aí eu fui correndo, vi meu nome lá. Aí lá tem. Foi em 3 meninos, eu mais 2 meninos da minha turma e 4 meninas. E aí eu vi meu nome lá, gente, chorei muito, mas muito, abracei minha família. Liguei pra minha mãe, foi a primeira pessoa que eu liguei. Minha mãe chorou muito no telefone. Minha mãe chorou muito no telefone. Demais. Liguei pra minha professora Germana, também chorou, ela tava em aula. Aí então, eu escutava as aluninhas dela gritando um monte. Imagina, um caos. E tava uma TV gravando um documentário lá, espero que tenha imagens, porque esse dia eu quero guardar pra minha vida, sabe? Porque foi, sei lá, é só o começo, mas só, sei lá, foi uma sensação ótima. De todos os momentos, você acha que esse foi o que mais marcou você? Por enquanto, sim. Sim. Deve ter muitos outros. Meu Deus. Espero. E aí, foi isso. E agora tô com um contrato da ópera. Não, chiquérrimo, né? Vitalício, então. Trabalhar na Ópera de Paris até os meus 42 anos. Muito feliz. Maravilhoso. E eu sou o começo. Você sente que o Brasil tá com você? Você carrega ele no seu coração, na sua dança, o tempo todo quando você tá por lá? Demais. As pessoas olham pra mim e já vem o Brasil, acho, na minha festa. Bandeira aqui. Eu sempre levo o Brasil pra tudo, na verdade. Meus amigos da ópera, eles são um espanhol, um italiano suíço e tem os franceses também, né? Então, eles já falam português, tá? Sério? Já falam um pouco de Que português. demais. Porque, tipo assim... Amigos de verdade, né? Sim. Porque assim, quando a gente tá... E agora que tem mais o João Pedro na escola, Ah, sim. então é português pra... Então a gente vai, tipo assim, zoando com ele, a gente fala em português, tipo, eles aprendem. Ainda mais no espanhol, que fala espanhol e... Muito fácil. Sim, é parecido. Então a gente fica brincando em português, sabe? Mas assim, o Brasil eu levo sempre no meu coração. Ainda mais no Nordeste, da onde eu vim. Represento muito, porque são poucas pessoas que vêm de lá, da onde eu vim. Então, eu levo muito a minha cultura, a minha arte, da onde eu venho.
as pessoas que me ajudaram sempre levam muito comigo. E com certeza muita gente se inspira em ti, na tua trajetória. Nossa, né? Uma inspiração pra todo mundo. Sim, sim. Um exemplo, né? Sim, ainda mais. Porque como o balé ainda não é uma arte tão valorizada no Brasil e não chega em pessoas tão distantes, ou em baixa renda, enfim, acho que vocês entenderam, perdão. Sim, sim. Acho que fica mais difícil. Sim, com E certeza. tem histórias no nosso país muito inspiradoras, como a minha, como a do Thiago Soares, como de outras pessoas, sabe? Que eu acho que ajuda ainda mais a ter esse reconhecimento do balé no Brasil, sabe? Sim. A conquistar palcos como o Royal, como o Thiago fez, ou como eu e a Luciana estamos fazendo na Ópera de Paris. Isso é muito importante, sabe? É importantíssimo, né? E as pessoas se identificam e se espelham, se veem em ti, né? Tipo, nossa, se ele conseguiu, talvez eu também possa seguir esse caminho. Sim. E eu queria saber se tem alguma dica, tipo, pra quem, um conselho, pra quem sonha em seguir os teus passos, assim, não talvez mesmo da mesma forma, mas, né, do seu Sim, jeito, Tem um assim. sonho, né? Que tem esse sonho também para os bailarinos mais novos que talvez estejam assistindo. Qual seria o teu conselho? O meu conselho seria acreditar em você mesmo. Porque se você não acredita em você mesmo, quem vai acreditar? É verdade. Então, a gente primeiro precisa se acreditar em si mesmo. E trabalho duro, gente. Porque, assim, eu nasci com um físico desejado, um físico bom pro balé. Então, isso ajudou. Mas, sem trabalho, a gente não chega em lugar nenhum. E determinação, na verdade. Sem determinação, a gente chega em lugar nenhum. Então, foi um trabalho árduo que eu fiz, porque... E foi isso que te destacou lá na ópera, Exatamente. né? Que te fez passar de nível antes e tudo. Foi porque tu era uma pessoa interessada, tu trabalhava muito. Eles viram esse potencial, né? Assim, eu era uma pessoa muito interessada. Eu sou uma pessoa muito interessada, mas, tipo assim, eu não me privo de certas coisas, sabe? Eu tenho também a minha vida privada, isso com meus amigos. Eu não sou aquela pessoa, nossa, eu tenho que fazer isso. É que a gente também tem que manter a sanidade. A né? gente tem que Tem manter a um sanidade, equilíbrio. exatamente. Então, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que eu sei separar as duas coisas, mas eu sei aproveitar um pouco de cada, sabe? Tem que equilibrar, né? Exatamente. Então, o conselho que eu daria é acreditar em si mesmo, trabalhar e procurar se inspirar em pessoas, procurar ajuda também de pessoas que acreditam em você, é muito importante, como os meus coreógrafos, o meu coreógrafo, meu professor, a Rafisa, a Escola Bolshoi, que acreditou muito em mim, e a professora Giovanna Saraiva, e a Ópera de Paris. Então é isso, acreditar em si mesmo, trabalho duro, muita determinação. Mandem um e-mail também pra Ópera de Paris, Claro, né? não só pra ópera, para todos os lugares que vocês sonham um dia. Sim, incrível. É isso. Vamos pro nosso quadro, amigo, agora. Quadro da fofoca. A gente faz umas perguntinhas que é pra gente responder rapidinho. Ah, sim, um bate-volta. É um bate-volta. Uma apresentação que foi inesquecível pra você. 7 danças gregas do JP Silva. Sim, né? Faz sentido. Um perrengue que tu passou nos bastidores. Só não vale contar o que tu caiu de bunda no chão. Tem que ser diferente. Nos bastidores, eu deixei a minha sapatilha do lado do palco. E eu tinha que entrar pelo outro lado. O que fez aí? Não, eu peguei uma sapatilha de um amigo. Que sorte. Nossa, perrengue. Uma mania que você tem antes de entrar no palco. Eu sempre bato 3 vezes no chão. Clássico. Esse vem de fábrica. Tudo bailarino. Na Botafogo também faz isso. E faço sal da cruz também. E faço sempre uma oraçãozinha, tento respirar fundo, escutar música. Boa. E por fim, se tu não fosse ser artista, o que tu seria? Eu seria comissária de bordo. Jura? Que tudo! Sim. Gosto de viajar, Conhecer novos Eu lugares. vejo no TikTok, sabe? Aquelas aeromoças. Eu sei, se arrumando. Nossa, é um sonho, sei lá. Elas parecem estar tão bem. De repente, quando tu se aposentar de bailarina, tu Claro, porque curso, não? né?
Eu tô amando saber essas É muito coisas que legal. eles fariam se não fossem artistas. Eu amo essa pergunta. Eu tô amando isso. Eu amaria ser, quem sabe. Ia conhecer o mundo todo trabalhando. Não, Mas não. agora também vai conhecer Então, dançando. Mas Agora uma a gente já ópera. teve comissária de Uma bordo, ópera. paisagista e tradutora. Tradutora simultânea. É uma... Ah, não, fica muito bom. Eu tô Ai, amando. mas é isso, eu amei o nosso episódio. Eu amei. Eu amei saber mais da tua história com mais detalhes, porque a gente sempre fica sabendo, né? Uhum. Ai, bailarina não aprende para isso tudo, mas assim, saber os bastidores e, tipo, as dificuldades e tudo que tu enfrentou. Nossa, essa do e-mail, eu amei É. saber. Ai, tu vai mandar um e-mail, muito bom. Mas foi uma honra te ter aqui com a gente. Ai, gente, muito Sim. obrigado sim, a vocês pela oportunidade de Não. contar um pouquinho da minha história com o público. E é isso, muito feliz de estar aqui com vocês, de ter conhecido vocês. Ai, muito Foi um obrigada. prazer. E pra quem assistiu aí o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos episódios. Tchau! Tchau. Tchau, tchau.